Papo Rural. Oferecimento Plantio Jumil, a primeira concessionária Jumil do Brasil. Seguindo com o nosso AgroSucesso nesta manhã, a gente tem a satisfação de receber por aqui o engenheiro agrônomo e também consultor de mercado agrícola, Brandalize. Muito bom dia, satisfação falar com você pela primeira vez aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Bom dia, satisfação é nossa, obrigado pelo convite, vamos bater um papo. É isso aí, vamos falar um pouquinho sobre a nossa safra verão, perspectivas de mercado para esse final de ano e outros assuntos mais que interessam ao nosso produtor rural, e o Brandalize é um expert nesse assunto. Bom, para a gente começar, Brandalize, qual que é o panorama da nossa safra de verão no Brasil nesse momento? Olha, nós temos aí notícias boas e notícias ruins, né? Porque, primeiro que nós estamos com um recorde histórico de área plantada novamente, né? Então o número vai avançando e deve ficar entre 45,5 e 50 e 46 milhões de hectares plantados. É um crescimento importante frente ao ano passado. Nós tivemos um começo de temporada bastante preocupante, bastante problemático, principalmente aí no Centro-Oeste, pegando principalmente umas faixas em umas regiões do Mato Grosso, que tem perdas bastante significativas já, e excesso de chuva no Sul. Então a safra que o ano passado tinha seca extrema no Sul e condições normais nos estados centrais, Norte e Nordeste, este ano inverteu, né? Está com clima irregular, chuvas irregulares nos estados centrais até o Norte e chuvas em excesso no Sul. Mas, no geral, se a gente for olhar a safra, ela está dentro de uma normalidade, né? O Brasil é um continente, então nunca a gente tem uma safra perfeita em todas as regiões. O que a gente pode esperar é que a safra gaúcha vai crescer muito em relação aos últimos 2 anos que sofreram com seca, e vamos ver uma limitação de potencial produtivo no Centro-Oeste em função do calor extremo e da falta de chuvas. Isso que a gente espera. Mesmo assim, o que a gente vê é que vai ter uma grande safra. E bem possível que ela seja uma safra igual ou até maior do que foi a safra passada, em função do avanço grande na área, né? Nós certamente vamos ter produtividade um pouco menor a nível nacional, mas temos grande chance de ter uma safra igual, um pouco menor, um pouco maior que o ano passado, bem distante do potencial, né? Se a gente conseguisse fazer uma safra com clima ideal em todas as regiões, nós colheríamos 170 milhões de toneladas. Hoje nós estamos com uma possibilidade, nesse momento, na condição que está, de termos entre 150 e 160. Então, as estimativas, tanto Conab como o USDA, apontavam aí nesses últimos relatórios números bem maiores. Provavelmente vai ter que corrigir para baixo, a safra é menor em função desse problema climático, mas o que a gente tem que alertar para o produtor é que é uma grande safra de qualquer maneira, com perdas importantes, mas é uma grande safra que vem pela frente, né? Brandalize, mesmo com as chuvas voltando em boa parte do Brasil, em algumas regiões, chuvas até mais generalizadas, mesmo assim, produtores que plantaram ali por volta de setembro já estimam perdas, né? Ou seja, essa chuva, mesmo assim, parece que não vai conseguir salvar uma parte do que foi plantado, né? Exatamente. Isso já é consolidado, né? Porque as lavouras plantadas precoce ali no mês de setembro é aquela lavoura que vai ser normalmente colhida nos primeiros dias do ano seguinte, né? Então, para o produtor poder fazer uma safrinha na época certa, muitos plantam algodão depois da soja, né? Também tem que estar colhendo a soja cedo. Essas têm perdas irreversíveis, né? Então, hoje, a nível de Centro-Oeste, vamos dar uma ideia, essas áreas aí, elas têm um potencial de perda aí perto de 10 milhões de toneladas ou mais, né? Então, os números ainda não estão fechados, ainda tem muita coisa para acontecer, mas as perdas, sim, são bem significativas e essas áreas não voltam mais, né? Porque agora as chuvas estão se normalizando, mas essas lavouras já estão na fase aí de enchimento de grão, já na fase, algumas já está até na fase de maturação, né? Vamos ter colheita já nesse mês de dezembro, mas com produtividades bem baixas, né? Perto do que poderia ser o potencial, né? Essas chuvas são suficientes para recuperar lavouras que sofreram com chuvas irregulares, secas, áreas ali de outubro, novembro? Você acha que consegue recuperar ou não?
Olha, lavouras plantadas no mês de novembro, essas chuvas certamente recuperam bastante, né? As lavouras de outubro, uma parte, depende o material genético empregado pelo produtor, também recupera uma parte, né? Mas já vai ter perdas na produtividade, certamente. As lavouras de setembro não tem mais o que a chuva chegando agora em dezembro não muda nada, ela vai só consolidar o fechamento da safra, né? E as chuvas talvez em excesso nessa hora de colheita até pode prejudicar essas lavouras aí que foram plantadas no cedo. Mas a chuva chegando tarde, ela ainda assim recupera o potencial. Como nós tivemos um plantio atrasado nesse ano e muitas lavouras foram replantadas aí durante o mês de novembro e final de outubro, então essas lavouras agora com essas chuvas elas conseguem recuperar o potencial produtivo. Não vai ser uma lavoura que vai colher aquele potencial dela. Se ela tinha potencial 90 sacos, de 80 sacos por hectare, não vai colher isso, certamente, vai ficar bem abaixo, mas vai ser uma lavoura de boa produção ainda, de boa produtividade, porque agora caminha para termos aí condições de clima mais adequados, né? Chuvas chegaram tarde nesse ano, né? Brandalize, nós temos analistas de mercado aqui em Goiás que afirmam que nós não teremos uma super safra verão. Qual é a sua opinião sobre isso? Teremos essa super safra verão ou não? Olha, se a gente olhar o Brasil em polos, por exemplo, o polo centro-oeste não vai ter uma super safra como teve no ano passado. Mas se a gente olhar o polo sul, pegando Paraná, Santa Catarina, nós vamos ter super safra por aqui, sim. O Rio Grande do Sul é possível que tenha a maior safra da história, Paraná pode ter a maior safra da história, Santa Catarina pode ter a maior safra da história, porque aqui as chuvas elas chegaram na época certa e até atrapalharam um pouco porque os volumes foram muito grandes. A nível de global brasileiro, eu acho que ainda é cedo para definir se vamos ter uma super safra, porque ter a super safra teria que ter uma safra maior que 156 milhões de toneladas, que foi a safra colhida anteriormente. Hoje a gente ainda tem indicativo que possivelmente a safra vem abaixo de 155 milhões de toneladas. Então vai ser uma safra grande, mas não vai ser a super safra. Mas soja é soja. Soja é uma planta muito agressiva e essas lavouras que foram plantadas aí no final de outubro, novembro, elas vão receber chuvas e podem ainda resultar em boa produtividade. Então é um fato ainda que não dá para confirmar nem sim nem não. Mas o certo é, safra grande ela vem, se ela vai ser super safra vai depender do clima dos próximos 60 dias. Ainda tem muito para acontecer, né? Se nós tivermos um clima perfeito nos próximos 60 dias, é bem possível que nós poderemos colher ainda uma safra maior do que foi essa última safra. Daí será uma super safra. Porque super safra hoje nós já temos com área, né? A área já é a maior área da história. A produção ainda não é certo que vai ser a maior. Excelente. Bom, nós temos relatos de produtores rurais do Mato Grosso dizendo que por lá tem lavouras praticamente torradas, de tão secas que estão. Qual é a realidade do Mato Grosso nesse momento? Isso é verídico. Se pegar, por exemplo, aquela região de Diamantino, ali no oeste do Mato Grosso, e aonde que tem uma região ali, tem umas áreas que tem um solo muito arenoso, ali tem muitas lavouras que morreram 2 vezes já, foi replantado e morreu mesmo, não tem áreas que não vai ter produção, que o produtor já está abandonando para entrar depois na sequência com safrinha. Temos ainda um atraso grande da entrada das chuvas na região do Vale do Araguaia, ali para cima, naquela região de Canarana, como também tem áreas boas no norte. Você pega para cima de Sinop, parte do norte, que teve chuvas que entraram, produtor com condições aí condições de lavouras boas. Então, o Mato Grosso, esse ano, ele tem áreas de todos os estilos. Tem áreas desde excelentes até áreas péssimas. Tem áreas lá no Mato Grosso que talvez nunca tiveram tão ruins como teve nesse ano, historicamente. Então, você pega, que nem eu citei, um bolsão que provavelmente vai ter uma safra bastante ruim, é essa região que pega ali o Diamantino, vai no caminho até perto de Campo Novo, Tangará, desce Olândia, Nova Mutum. Ali você pega áreas muito ruins, essa parte aí, e essas são afetadas e
dificilmente se recuperam. E você pega, por exemplo, Baixada Cuiabana, o pessoal, Baixada Cuiabana planta pouco, mas planta perto de 150 mil hectares. Perto, isso se pegar, é quase um quarto da safra de Santa Catarina. Você pega essa região ali, o pessoal está plantando agora, as chuvas ainda não tinham chegado aí até a semana passada, então é uma região que vai plantar tarde, mas ainda pode colher dentro da normalidade, né? Porque a soja pode ser plantada até dezembro. A questão principal do Mato Grosso é o gargalo da safrinha, né? A dúvida da safrinha, os produtores que plantam algodão não podem atrasar e aí eles estão abandonando áreas de soja do jeito que ficou para depois já entrar com algodão aí na virada do mês de dezembro, começo de janeiro. Então, o Mato Grosso esse ano é uma incógnita, mas que vai ter uma grande safra, vai, porque o Mato Grosso planta mais de 12 milhões de hectares. Então, não tem como não colher uma grande safra. A questão é que não vai ser aquela safra histórica, né? Que se esperava inicialmente colher mais de 50 milhões de toneladas, e hoje a expectativa talvez seja até menos de 40 milhões. Então, a perda maior a nível de Brasil é Mato Grosso mesmo. Para você que está chegando agora, nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo e também consultor de mercado agrícola, Brandalize, falando sobre o panorama da safra verão e perspectivas de mercado neste final de ano. Brandalize, o que esperar dos futuros da soja em Chicago? Os futuros da soja continuam caindo ou não? Olha, o problema da soja em Chicago não é mais o Brasil, né? Que o Brasil ele vai se definindo e o mercado internacional já vai olhando o Brasil aí, que tem uma safra dentro de um panorama praticamente normal, não uma safra recorde, que era possível inicialmente, tem perdas importantes por aqui, mas o mercado está se apegando mais à questão da Argentina, né? A Argentina tem dois motivos importantes, né? Primeiro que a mudança de governo na Argentina está estimulando o produtor a plantar mais. Então, hoje você fala que a Argentina, que planta a maior parte da safra da Argentina, é plantada no final de novembro e no mês de dezembro, né? Então, a Argentina pode crescer entre 1 milhão e meio de hectares, além do que plantou ano passado. As condições de clima na Argentina nesse ano estão dentro da normalidade. O ano passado, nos últimos 2 anos, teve seca. E a Argentina tem grande chance de colher mais de 50 milhões de toneladas. Então, isso vai pesar no mercado mais do que efetivamente o Brasil. E pode estar pesando já nesse começo, nesse mês de dezembro, né? Porque o mercado de Chicago tem trabalhado aí perto dos $13 aí para janeiro, 13,20, 13,30 aí nas posições do maio, junho, no março, maio, né? Então, o que é o mercado hoje? Hoje o mercado, a gente vai olhar possivelmente, o mês de janeiro perdeu aí o suporte de 13 nessa semana, tenta recuperar, momento acima, momento perto, mas agora o suporte efetivo do mês de janeiro é $12,5 o bushel, e a resistência de todos os meses agora passou a ser praticamente o 13,50. Então, nós trabalhamos aí no mês de novembro com momentos que chegou aí a trabalhar até 14,20 lá na posição maio, julho, e agora nós estamos com a resistência em Chicago em 13,5, provavelmente vai continuar essa resistência no 13,5 para frente, e o suporte passa a ser 12,5. Então, a janela que a gente está vendo de operação, nesse momento é 12,5, 13,5 em Chicago, que deve estar nesses patamares, que é uma janela um pouco melhor até a que a gente olhou aí do último ano, né? Porque o último ano nós tivemos um problema bem grave com a questão de prêmios, né? O prêmio nessa safra aí, lá no mês de abril, chegava a trabalhar 230 negativos. Hoje os prêmios estão girando aí de 50 a 70, 80 negativos. É provável que no pico da oferta lá no mês de março, abril, esses prêmios avancem acima de 100 pontos negativos, mas mesmo assim eles devem ser prêmios bem melhores do que foram esse ano. Então, eu acredito que a soja ao produtor, o que foi negociado nesse ano, no pico da safra, com o que vai ser negociado no próximo ano, nós devemos ter uma soja valendo 10%, 15% a mais. Eu acredito uma soja mais valorizada em 2024 do que foi em 2023 e patamares de faturamento para produtores melhores, né? Porque o produtor também teve um custo de produção menor esse ano que teve no ano passado. Isso, com uma cotação da soja melhorada, né, entre 10% e 15%, ele certamente vai ter uma margem de operação melhor. Então, acredito num mercado melhor para o produtor, né? O que podemos esperar do USDA?
Olha, o USDA é um conservador, né? Então, o conservador demora para mexer nos números. A estimativa lá do mês de novembro de 163 milhões de toneladas para o Brasil provavelmente vai ser reduzida para baixo, mas não vai ser uma redução muito agressiva. Também não dá para duvidar que o USDA aí na safra da Argentina já começa a olhar a Argentina com mais de 48 milhões de toneladas. E também para a safra americana, que ele trouxe aí no último mês de novembro 112,4 milhões de toneladas, e o mercado esperava que fosse menor a safra americana, porque ela passou a temporada toda com clima seco, calor, vários problemas. Também não deve mudar muita coisa para os americanos. Então, não acredito em grandes mudanças do USDA para a safra em si. Provavelmente, o que vem de número da safra mundial vai ser um pouco menor do que 400 milhões de toneladas, que foi o último número de novembro. E a demanda, eu acredito que a demanda vai se manter firme, né? Não tem o que mudar na demanda. A proteína mais barata que tem na natureza é a soja. A demanda de óleo no mercado global está muito aquecida, forte. O hemisfério norte esse ano está com um inverno muito forte, né? E muito cedo, né? A maioria das regiões norte do hemisfério norte já estão com temperaturas polares, todo congelado. Isso reflete em dois fatores: demanda de ração maior, que estimula a demanda de farelo, né? E a demanda de produtos mais calóricos. E isso acaba puxando muito a demanda dos óleos vegetais, né? Porque se consome mais frituras e de alimentos com derivados que usam mais gorduras, né? Então, eu acho benéfico até o hemisfério norte estar passando por um inverno muito forte e vai ser um inverno duro e longo, porque acaba estimulando a demanda e isso acaba ajudando aí para a soja 2024. Né? Brandalize, quais são as projeções das exportações agora para este mês de dezembro? Olha, no caso da soja, eu acredito que vai ficar perto de 4 milhões de toneladas, que vai fechar um número aí de provavelmente umas 103 milhões a 104 milhões de toneladas acumulado do ano, né? E também temos a notícia boa que é o milho, né? O milho bateu o recorde histórico de exportação até agora, superamos os Estados Unidos como o maior exportador mundial, e o milho também já estamos aí na casa das 50 milhões de toneladas, e eu acredito que o milho deve ficar perto aí de 6 milhões a 6 milhões e meio de toneladas, então nós vamos possivelmente ficar entre 55 e 56 milhões de toneladas de milho exportado em 2023, recorde histórico, muito acima dos americanos, pela primeira vez da história, né, o Brasil liderando a exportação mundial. Isso é positivo para o agro, né, porque ambos vão trazer muitas divisas, né. Provavelmente o faturamento na exportação do complexo soja, né, soja, farelo e óleo, nesse ano de 2023, vai andar perto de 70 bilhões de dólares, né, então isso é muito importante para o nosso segmento, e milho também vai trazer um bom volume de divisas, e o agro bombando na exportação e gerando emprego, trazendo divisas em bilhões e bilhões de dólares e ajudando aí a economia das cidades do interior, né, que acaba girando em cima do faturamento do produtor. Brandalize, o mercado nos portos, por conta do milho, parece que está bastante aquecido. Tem muito comprador querendo milho? Tem bastante, continua muito agressivo o mercado de Porto. Essa semana nós estamos tendo uma alta de R$ 4, R$ 5 na saca do milho nos portos. Hoje já se fala em milho entre 66 e 68 nos portos para embarque agora dezembro, janeiro. Indicativos que poderia girar até perto de R$ 70 a saca nos melhores momentos aí do ano no mercado de exportação. E vai seguir comprador, né? Porque agora também com o hemisfério norte, lá, o inverno chegando lá nos Estados Unidos, o produtor que não desovou a sua safra aí para as regiões de exportação, para o Golfo, de agora em diante já tudo congelado, neve chegando, os silos vão ficar todos embaixo de neve por lá, então até fevereiro provavelmente o produtor não vai conseguir tirar mais grãos ali do meio oeste americano, da parte norte do cinturão. E também tem o problema dos embarques ali também agora em diante, lá da Ucrânia e da Rússia também, que tem exportação de milho, e acaba deixando o Brasil como líder mundial de embarque, com portos ainda, Paranaguá, Santos, São Francisco, os portos do Sul, Rio Grande, com um espaço ainda, né, até a chegada efetiva da soja, nós temos espaço para embarcar milho,
E temos milho, né? Ainda tem bastante milho da safrinha que foi colhida, que ainda não foi negociada na mão do produtor, e nós vamos seguir exportando, né? E a gente tem visto, tem uma agressividade grande de compra de milho pela China, o Irã também está comprando muito milho por aqui, e além de que nós estamos exportando milho para um número, uma dezena de países aí. Então, hoje nós atendemos o mercado global geral de milho, com milho de alta qualidade e superior ao milho americano, por isso que a gente acabou abocanhando a fatia de ser o maior exportador mundial de milho, e ali na Argentina não tem muito milho também, por causa do problema da safra, né, que sofreram com seca. Basicamente é o Brasil que vai seguir aí até os americanos voltarem a começar a embarcar novamente das regiões produtoras para o Golfo, que vai ser lá no final de fevereiro, março em diante, né? Bom, atrasos da semeadura, da safra verão, quais são os impactos desse atraso no cenário da segunda safra? Essa é uma dúvida grande, né? Quanto que vai poder se plantar de milho e safrinha, né? Principalmente, né? Porque o produtor de algodão, ele vai dessecar soja do jeito que tiver e vai plantar o algodão na época certa, né? Porque para o produtor de algodão, a cultura mais importante é o algodão, não é a soja. E para o produtor de milho e safrinha, a cultura ainda importante é a soja, então ele vai ter que deixar o ciclo da soja dentro da normalidade e colher ela na época certa, né? Então existe uma grande dúvida, né? Por enquanto nós vimos crescendo ano a ano no plantio do milho e safrinha, agora vai ser uma dúvida, será que vai crescer? Eu acredito que vai ter dificuldade de crescer o plantio. É possível que nós tenhamos uma queda de área de milho, em cima da reclamação dos produtores, do custo dos insumos ainda que pesa, né, no milho, e por isso que nós temos nesse momento aí menos de metade dos insumos que devem ser usados no plantio do milho safrinha negociados, está bastante atrasado as negociações com relação a isso, porque o produtor não sabe, né, a área que ele vai ter disponível, por isso que eu acredito que deve, em princípio, dar uma queda de área. E também acredito que quem vai acabar avançando vai ser o sorgo novamente, em função da facilidade, da necessidade de menos água. O sorgo é uma cultura mais rústica, né? E pode ser plantado mais tarde. Eu acredito que o sorgo deve evoluir mais, continuar crescendo em área. E o milho, na dúvida, provavelmente, em princípio, uma queda, né? Uma pequena queda, mas provavelmente uma queda de área nessa nova safrinha. Bom, Brandaliz, o mercado do milho poderá atingir aí os seus R$80 em alguns períodos de 2024? Eu acho que tem potencial sim, se a gente levar em consideração a B3, né, como base de valores. A B3 já anda muito perto dos R$75, ela tem potencial de ir a 80 sim, porque nós estamos com a safra de verão no campo, mas a safra de verão desse ano aí no estado do sul está chovendo normal, mas o Brasil plantou 500 mil de hectares a menos. E os estados se pegar Minas Gerais, Goiás, para Bahia, que tem milho da primeira safra, sofrendo com o clima, então tem potencial produtivo menor. Então a primeira safra de milho, nós temos aí indicativos que é um potencial de 25 milhões de toneladas. É uma safra que ela entra no mercado para atender demanda brasileira mesmo, não é a grande parte dela é para consumo interno. E a safrinha, ela tem grande parte para exportação. E como nós estamos em fase de crescimento de demanda, no setor de ração vamos crescer a demanda, e no setor de etanol, de milho também vai continuar crescendo a demanda, nós temos essa possibilidade de manter cotações e em alguns momentos sim, poder passar até dos R$80. Eu acredito que o milho também deve valer, na média, 15% a mais do que foi 2023 em 2024, por ter um potencial menor de safra, provavelmente nós vamos colher menos e vamos ter demanda maior e muita demanda de exportação também. Então, isso que eu vejo um mercado melhor de faturamento para o produtor, né? Brandaliz, engenheiro agrônomo, consultor de mercado agrícola, um dos nomes mais reconhecidos nessa área. Muito obrigado por esses minutos que passamos aqui, principalmente com o senhor compartilhando todo o seu conhecimento junto à nossa audiência, que é bastante segmentada, conversando diretamente com o produtor rural. Muito obrigado e até breve. Até breve, eu agradeço e desejo a todos os produtores aí que tenham uma grande safra aí para a gente continuar levando esse Brasil nas costas, né?
Papo Rural. Oferecimento Plantio Jumil, a primeira concessionária Jumil do Brasil.